Theo, a gente tem 11 ministros no Supremo, sendo que desses 11 ministros, apenas uma mulher. Existe uma parcela da sociedade que ainda se preocupa, né, com a questão de gênero, que ainda se preocupa com a diversidade. E entre essas pessoas, a gente pode destacar a filha do ministro Edson Fachin, que é ministro do Supremo, porque ela tem endossado nas redes sociais a indicação de uma mulher ao STF. O que você tem sobre esse assunto? Vamos por uma numeralha. 134 anos de história do Supremo Tribunal Federal, somente 3 mulheres. Ellen Grace, Carmen Lúcia e Rosa Weber. Rosa Weber e Ellen Grace já se aposentaram. Quando Ellen Grace se aposentou, anunciou a aposentadoria antecipada, foi indicado uma ministra. Depois, com a aposentadoria da Rosa Weber, o presidente Lula indicou Flávio Dino. Então, hoje, dos 11 ministros, apenas uma mulher. Para se ter uma ideia, para ajudar nesses números, em 2 anos e meio, Yuri, Débora, o presidente Lula indicou somente 4 mulheres para serem ministras titulares de tribunais superiores. No mesmo período, ele indicou 9 ministros homens. Desses 9 ministros homens, o presidente poderia ter optado em 6 ocasiões mulheres, mas acabou preterindo para escolher homens. Vai contra na avaliação de ministras do governo, de auxiliares do governo e de, obviamente, grande parte de segmentos de associações, entidades e personalidades contra a bandeira do governo do presidente Lula antes de ser presidente da República. Subiu a rampa com representantes de diversos segmentos da população, trazendo e prometendo trazer diversidade para o governo. E há uma série de críticas com relação à forma como lida com isso ao longo do governo, seja demitindo ministras mulheres do governo, tirando de cargos cruciais para a máquina pública, como presidência de banco, seja indicando menos mulheres a tribunais superiores. Começou uma mobilização muito grande para que o presidente indique uma mulher para o Supremo, levando em consideração que só há uma ministra hoje entre os 10 outros ministros do Supremo, a ministra Carmen Lúcia. Anitta já se posicionou a favor, há um abaixo-assinado com mais de 40 mil assinaturas favoráveis e entre as pessoas, personalidades, associações e entidades que defendem a escolha de uma mulher por Lula, há Melina Fachin, que é advogada, professora e diretora da Faculdade de Direito da Universidade Federal do Paraná. Pelo sobrenome vocês já veem, filha do presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Edson Fachin. Ela fez publicações compartilhadas nas redes sociais, expressando, ela compartilhou publicações nas redes hoje, ao longo da manhã, em que expressam esperança de uma mulher no Supremo, que dizem agora tem que ser ela. Pedem essas publicações por uma ministra no STF, uma mulher no STF, e essas publicações ainda relembram que o Brasil é feito por mulheres e que o STF também precisa ser. Então, ela endossa essa campanha, a filha do ministro Luiz Edson Fachin, para que o presidente Lula escolha uma mulher. Vai surtir efeito? O histórico tem mostrado que não, como eu mencionei. Somente 4 mulheres foram indicadas para tribunais superiores nesses últimos 2 anos e meio. Uma para o TSE, 2 para o STJ e uma para o STM. 2 para o Superior Tribunal de Justiça e uma para o Superior Tribunal Militar. O presidente tem deixado claro com essas indicações, com esse histórico, que esse não é um ponto levado em consideração. Também, mas não acaba pesando para a escolha do presidente, também não tem cedido a essas pressões que são inclusive internas. A própria primeira-dama já mencionou diversas vezes a necessidade de haver uma representatividade maior em tribunais superiores.